Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam acompanhando aí a nossa SNCT através do Papo Tech. Agora a gente vai para um episódio super especial do nosso podcast que acontece ao vivo aqui direto da SNCT 2025. A gente está participando agora de um momento histórico, não sei se os nossos convidados estão a par disso, mas a partir de agora a gente está lançando oficialmente o mapeamento do ecossistema de inovação do Maranhão, uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação que traz um retrato inédito de quem faz inovação em nosso estado, das startups às instituições de ensino, das comunidades aos espaços de fomento. Eu sou Rick Soares e ao longo dos próximos 40 minutos a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de ter um mapeamento sobre esse cenário do nosso estado e qual o impacto, né, de fazer o registro desses trabalhos. Para essa conversa especial, a gente está recebendo 4 convidados aqui, são pessoas importantíssimas. Todos meus queridos amigos, queria destacar isso, tá? Esse é o meu ciclo de amizade, tá? Vocês vão ver que são pessoas muito importantes para o nosso ecossistema. Representando, então, a SECT, que está à frente do projeto que mapeia as startups da instituição, a gente tem o Patrick Coutrin, líder do Eixo Ecossistema, responsável pela realização do mapeamento. Bem-vindo, Patrick. Olá, pessoal, boa tarde. A gente também está com o Eduardo Oliveira, o nosso querido superintendente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que lidera o Inova Maranhão como um todo como política pública. Bem-vindo, Olá, pessoal, Eduardo. Boa tarde. Estamos à disposição. A gente tem também aqui o Adrian de Coelho, representante do IEMA, que é uma das instituições de ensino mais representativas do nosso ecossistema. Bem-vindo, Adrian. Olá, pessoal. E para completar esse time de convidados, Andréa Costa, que representa a comunidade de inovação Só Luizes nesse momento. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Bem-vinda, Andréa. Vamos começar então, a gente tem uma rodada aqui de perguntas para cada um. Patrick, vamos começar a bola contigo, que é o dono do mapeamento, né? Então não podia ser diferente. Conta pra gente como que surgiu a ideia de fazer o mapeamento, quais foram os principais desafios para realizar um trabalho dessa dimensão. Tá, a ideia foi meio que passada por uma missão, né? Dada pelo Eduardo, então, quando assumi essa posição de liderança do Eixo Ecossistema, que basicamente hoje em dia tudo é dado, né? Pra gente tomar as melhores decisões. Muitas vezes a gente vinha com um edital da vida, uma proposta, sem saber o que realmente a galera que ia ser afetada por aquele edital, aquela proposta, queria, né? Então, a ideia é muito também de a gente fazer o processo inverso, de entender primeiro a necessidade do ecossistema, das startups, startupeiros, né? Da comunidade e de todos os atores do ecossistema, para a gente propor melhores soluções, melhores editais, de com essa necessidade. Né? E falando também de conhecer o ecossistema, né? Então, muitas pessoas perguntam para a gente, né? Quantas startups vocês têm? Qual é o nível das startups? A gente quer levar um projeto para aí, mas cadê essas startups, né? E mapeamentos que já existiam não condiziam com a realidade da gente que vê, que está no dia a dia, né? Que não eram números que condiziam com essa realidade. Então, surgiu também nesse sentido, né? Então, só de startups que passaram pelo Nova Maranhão, a gente viu que tinha uma quantidade muito grande, nos mapeamentos não tinha essa quantidade. A gente sabe que startups muitas morrem, né? Com até 2 anos aí, muitas nascem. Também os mapeamentos que existiam eram muito estáticos. Né? Então, a gente tem um mapeamento X até dia Y e é aquilo. Muitas das vezes também não era nem publicizado esses resultados e as startups mudavam, voltavam, morriam, nascia outra. Então, o nosso mapeamento também é dinâmico. Né? Então, tanto para atualização de dados quanto para inserção de novas startups, novos hubs, e nós temos 16 categorias de mapeamento. E já falando da principal dificuldade que a gente tem é justamente no engajamento, a galera se inscrever e participar. A gente sabe que é muito difícil, então mais um formulário que eles vão preencher, né? Quando se fala em formulário, já foi atrás, a gente tem realmente essa dificuldade. Mas eu tenho essa ciência, a gente tem essa ciência de que quando a gente apertar o botãozinho, né, que vai ser lançado, já está no ar, as pessoas vão sentir vontade de estar ali, né? Então, a gente está com mais de 100 startups mapeadas, atualmente, entre outros atores. Então, quando a galera vê lá, bonitinho, certinho as coisas, eles vão sentir parte, vontade de fazer parte e vão preencher aquele objetivo. Seria isso. Excelente, Patrick. Parabéns pelo trabalho. Queria ouvir também agora do lado da gestão ali da SECT. Eduardo vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância da gente ter um trabalho de mapeamento como esse para a política pública de inovação que a SECT lidera hoje dentro do Estado. Bom, o que o Patrick trouxe
Foi uma demanda, não foi uma imposição, tá? Foi só uma demanda passada, um desafio que eu creio que eles fizeram assim, com muito sucesso, obtiveram sucesso. Foi muito complicado, complexa a jornada, e a gente entende do lado da gestão que nós não conseguimos convencer os nossos gestores, quem assina o cheque, o tomador de decisão, de investir em uma política pública se a gente não tem informações sobre aquilo. Então, um desafio para a gente é ver até hoje. Por exemplo, semana passada saiu um ranqueamento, né, de um dos pilares do ranking de competitividade do CLT. E lá tem um recorte dentro desse pilar que trata sobre empreendimentos inovadores. E eles classificam como empreendimentos inovadores aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, hubs de inovação. E nós estamos em último lugar, 27º lugar no ranqueamento. E nós temos tudo isso aqui no estado. Nós temos aceleradoras, temos incubadoras, temos parque tecnológico em implantação, temos hubs de inovação e hubs de inovação que estão se espalhando pelo estado através das estações TEC, porque o objetivo da estação TEC é ser esse hub de inovação descentralizado. Então, eu acho que com o mapeamento a gente consegue confrontar, de fato, essas informações que vêm a nível nacional que não retratam de forma alguma a nossa realidade, né? Então, eu acho que a importância do mapeamento, além desse confronto, né, de informações, é convencer os nossos gestores a investirem mais ainda em política pública de inovação. Excelente. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de quem está na ponta, né? A gente trabalha para esse ecossistema, né? Patrick, Eduardo, eu. Agora a gente quer ouvir um pouquinho do Adrian e da Andrea. Adrian, a gente queria que tu falasse um pouquinho sobre como é estar dentro desse mapeamento para a instituição de ensino, né? A gente sabe que o IEMA vai além de instituição de ensino, tem vários projetos, vários alunos saem com projetos de inovação. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da importância de estar dentro de um ecossistema que começa a se mostrar, né, através de uma iniciativa como essa. Bom, gente, em primeiro lugar, parabéns pelo mapeamento. Acho que é super inovador para o Estado, né? O IEMA ele fica muito orgulhoso desse convite da própria SECT, né? Da gente mapear todo o ecossistema também interno. Como o Patrick falou muito forte, junto com o Eduardo, a questão dos dados, né? Mostrar para os nossos diretores, para a nossa chefia, que esses dados são importantes e que lá no berço, no começo da educação, né, que vem do ensino tecnológico, aqui no estado do Maranhão, como o IEMA, né, valorizar esses projetos desses jovens que estão aqui, nesse exato momento, fazendo essas apresentações. E eles podem construir suas startups, eles podem empreender, né? Nós temos no nosso currículo do IEMA uma disciplina que é PECS, Projetos de Corresponsabilidade Social e Empreendedorismo, né? E isso ele reforça a capacidade social do jovem ele já se inserir no mercado de trabalho, dele buscar algo para ele, né? E ele poder empreender com um viés social, tá? Nós temos dentro do IEMA mais de 200 laboratórios focados em base nacional comum. E dentro da área técnica focado em espaços makers, na área de inovação, nós temos agora 30 dos 55 IEMAs. E assim como as estações técnicas, né, nós queremos fortalecer localmente, dentro dos 55 IEMAs, né, esses espaços de inovação, para que mais tarde eles possam ser micro-hubs, também junto com a SECT, né, dessa área de inovação para os jovens. Nós queremos até o próximo ano, junto com a nossa diretora, lançar o primeiro hub de inovação da escola pública do Brasil. Né? Então, e para a gente é muita inovação, né? O IEMA ele vem nessa vanguarda aí, fortalecendo e facilitando o ecossistema de inovação. Nós somos filhos da SECT. Isso eu faço questão de falar, o IEMA nasceu na SECT. Né? Então, ele já nasce como um instituto focado em tecnologia e inovação sempre. Né? Então, a gente já nasce com esse intuito. E logo após esse nascimento, a gente vem despertando dos nossos jovens essa vontade de fazer com que o ecossistema no Maranhão ele seja mais concretizado, mais estabelecido e mais divulgado. Né? Então, é uma oportunidade muito boa. Eu acho que, como parceiros, a gente tem uma troca de sinergia e a gente só tem a ganhar. Excelente, obrigado, Adrian.
E agora, para finalizar, a gente vai conversar com a Andrea, que a gente quer saber um pouquinho do lado das comunidades, né? Qual o impacto de participar do mapeamento e se isso de alguma forma fortalece as conexões e as parcerias de maneira local? Bacana, Rick. Ao longo de muito tempo, dentro da Só Luizes, a gente vem discutindo sobre mapeamento. É muito importante reconhecer que esse trabalho que a SECT trouxe, trazendo uma plataforma onde as pessoas podem atualizar suas informações, é um grande diferencial e que, de fato, vai dar perpetuidade para tudo isso que está sendo mapeado, de fato. Também falar que a gente já, como comunidade Só Luizes, em 2020, 2021, não lembro ao certo, a gente fez um mapeamento de startups e lá a gente levantou 36 startups. E aí, já vendo aqui que nessa primeira leva do mapeamento, agora em 2025, vocês já conseguiram levantar 100 startups. E eu falo para vocês com toda certeza, até circulando pelo ambiente empresarial, que na hora que o empreendedor vê que ele não está lá naquela plataforma, aí sim é que ele vai se inserir. Patrick pediu muito minha ajuda na divulgação e eu falo, meus empreendedores sempre falavam, não vou preencher não. Não vou preencher, dá muito trabalho. Andréia, preenche aí para mim. Aí eu, cara, como é que eu vou preencher isso para ti? Isso é muito trabalhoso. Mas na hora que a plataforma, de fato, estiver ali visível para que os empreendedores possam ver, para que os gestores de hubs de inovação e comunidades possam ter acesso, também vão querer fazer parte disso, eu tenho certeza. Então, assim, essa é uma demanda, esse mapeamento é uma demanda, assim, que eu vejo dentro do ecossistema que há mais de 8 anos tem se pedido isso, mas que não é um trabalho fácil, né? Não tem como voluntários apenas levantar uma informação dessa. Eu vejo que Patrick mesmo e toda a equipe da SECT viajaram todo o estado aí do Maranhão sempre pedindo, ei, tem uma startup, se cadastra lá, tem uma comunidade, se cadastra lá. Então não é um trabalho que possa ser feito assim somente por voluntários. Mas deixar bem claro que a Só Luizes, ela vem ali para fortalecer. A gente vai ficar de olho nessas startups que estão sendo mapeadas, que estão lá na plataforma, para ainda assim puxar a orelhinha. Ei, gente, puxar a orelhinha não, pegar pela mão e falar, ei, tem o prêmio Só Luizes no final do ano. Então, para vocês que já estiverem lá cadastrados, fiquem atentos, é um momento muito importante, agora que você já tem sua startup, você já captou investimento, você já passou por um programa de incubação e aceleração, está na hora agora de levantar um troféu e ser reconhecido a nível estadual e, quem sabe, também a nível nacional como uma startup de destaque. E é para isso que a Só Luizes existe, para estar dando esse apoio, como um grupo mesmo de pessoas que se ajudam. Excelente. A gente vai ter uma nova rodada agora, só que a pergunta é geral, tá bom? A gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acreditam que a gente tem aí escrito para o futuro da inovação dentro do estado do Maranhão. Dessa vez eu vou pedir para a André começar, a gente faz o inverso, tá bom? Aproveitando, inclusive, André, que tu estava falando sobre essa parte tão importante da gente ter o empreendedor sendo engajado, né? Para que ele reconheça a importância de iniciativas como essa do mapeamento, para participar disso, mas de também ser forte dentro da comunidade. Afinal de contas, a comunidade é para todo mundo crescer junto, né? O que tu enxerga aí para o futuro? Eu sei que tu já acompanha a comunidade Só Luizes há muitos anos, mas como que tu vislumbra aí esse futuro, inclusive conectando também com os teus empreendimentos, né? Porque tu vive a comunidade e transforma isso em negócio, né? O que tu vê para o futuro da inovação no estado do Maranhão? Eu acredito que nós estamos começando a ter as nossas sinergias ali colaborando uns com os outros, né? Mas ainda há um caminho muito longo a ser percorrido. Como Edu trouxe, recentemente a gente recebeu ali a notícia de que o Maranhão estava em último lugar no ranking de apoio a empreendimentos inovadores. É interessante ressaltar que sim, Edu, nós temos aceleradoras, nós temos startups, nós temos incubadoras, mas isso perto do estado do Maranhão, que é um estado gigantesco, muitas das vezes não é um número tão relevante assim. Normalmente esses mapeamentos eles levam em consideração, né, 1 para 10 mil, 1 para 100 mil. Então, ainda precisamos de mais aceleradoras, mais incubadoras, mais hubs de inovação participando, sendo criados, para que a gente tenha ali
de fato, essa virada de chave dentro do nosso ecossistema. Hoje, se não me engano, o Sebrae tem, dentro da sua plataforma, né, do Sebrae Startups, aqui no Maranhão, umas 350 startups. Ainda assim, é um número bem pequeno, se comparado que no Brasil inteiro nós temos 18 mil. Né? Então, a gente não impacta tanto assim. E eu vejo, né, o trabalho da SECT e da FAPEMA lançando esses editais para que os empresários coloquem suas ideias inovadoras na prática, escrevam suas ideias inovadoras. E os empresários tradicionais também, né, têm começado a se identificar cada vez mais ali, também na inovação, mas principalmente que os empreendedores de startups, eles não tenham ali a sua falência tão rápida, né? O Vale da Morte ele vai chegar para todas as startups, mas não precisa também levar todas, né? É por isso que a gente tem trabalhado bastante e é isso que move até a comunidade Só Luizes, é fazer com que o empreendedor não desista assim tão rápido, que ele possa validar, que ele possa pivotar, mas que ele continue, que ele acredite que o ecossistema de inovação do Maranhão não está em último lugar só porque nós não temos tantas iniciativas. Nós temos muitas iniciativas. Elas só não estão tão conectadas assim. Quantos eventos a gente vai e não dá quase ninguém? Quantos editais são lançados e quase ninguém se inscreve também, né? Então, o que falta também, eu falo muito assim, que eu acredito que a SECT, que a FAPEMA, elas estão desempenhando um trabalho muito importante e que muitas das vezes é o próprio empreendedor mesmo que não quer participar. Né? Então, eu não fico tentando só transferir culpa para as entidades públicas. Eu acho que as entidades estão se esforçando para entregar resultado, exemplo disso é o mapeamento, mas que o empreendedor de startup também tem que começar a entregar resultado também. Tem que puxar a responsabilidade também. Para si, chega desse negócio de vitimismo, tem muito recurso, tem a comunidade Só Luizes que está precisando de voluntários, a comunidade Só Luizes ela é formada por voluntários, são pessoas que estão à frente de hubs, startups, à frente de secretarias que estão ali como voluntárias. Então, a gente precisa de mais e mais para entregar até o prêmio Só Luizes também, ainda maior do que foi ano passado, e olha que ano passado já foi grande. Excelente. E do lado da instituição de ensino, Adra, o que tem no futuro da inovação no Maranhão? A gente, como professor, a gente não desiste nunca, né? Não desiste. Eu acho que o ranking que foi comentado, né, ele serve como um incentivo. Né? Como professor, eu posso dizer isso, né? Às vezes o puxão de orelha ele serve para nos alertar. E assim, o IEM ele tem participado agora do ecossistema de inovação, ele tem se integrado mais com outros órgãos. Eu acho que isso é super necessário, todos os órgãos, o IFMA, o IEMA, as instituições de ensino estarem atentas a isso, né? Até para estimular os professores e os alunos. Né? Por quê? Porque é tudo algo muito inicial dentro do Maranhão, em se tratando de ecossistema. Então está crescendo, está formando. Né? E eu acho uma ótima oportunidade, como nós falamos, o IEM ele tem buscado, através de suas disciplinas, o fortalecimento disso. Mas nada melhor do que uma comunidade para fortalecer mais, a Secretaria de Ciência e Tecnologia puxando projetos e programas, né? O Fundo de Amparo e Pesquisa, né? A FAPEMA. Para ver como as coisas funcionam muito bem, o IEMA movimentou 5,5 milhões só em projetos educacionais. Só em bolsas de estudo foram mais de 2 milhões em alunos. Então, é muito dinheiro. É aluno ganhando bolsa, é aluno, às vezes, da zona rural, carente, que tem recebe um recurso para pesquisa, para inovação. Eu acho que esses órgãos externos eles têm que olhar um pouquinho melhor também, né? Tentar entender como é que o Maranhão funciona. E eu acho que o mapeamento ele vem para isso. Ele vem para trazer subsídio agora em nível nacional, para que esses órgãos possam entender como as instituições de ensino também funcionam, e assim a gente poder criar políticas e programas públicos que possam destinar novos empreendedores, novos empreendimentos. E aí eu dou aqui, chamo os professores também, né, os nossos professores. Às vezes o professor do estado está ali, só acha que tem que dar aula. Vai empreender. Né? Vai criar uma startup, às vezes o seu projeto que você produz na escola é um projeto viável para se tornar uma startup. Sem dúvida. Né? Muitos projetos que estão aqui hoje na Semana Nacional, eles são projetos muito viáveis. Os alunos que estão nos assistindo empreendam mais. Há oportunidade no ecossistema para todo mundo. E eu acho que a inovação do Maranhão ela não vai crescer, ela vai explodir. Né? Ela vai
se elevar dentro dos rankings, porque o ecossistema está começando a ficar cada vez mais unido. E é uma ótima oportunidade agora. Excelente. Vamos ouvir então um pouco da gestão pública agora, Eduardo. O que a gente tem no futuro da inovação no Maranhão? Bom, com relação Superintendente de inovação e Com tecnologia relação digital. ao futuro, eu sou muito otimista quando eu olho para o passado, né? De que de mais longe, muito mais longe nós já viemos. Com certeza. Do que nós temos histórico, nós temos registro que o primeiro edital do Tecnova 1, acho que foi 2013 ou 2014, não tiveram propostas suficientes e o dinheiro voltou. Né? Então a gente fica assim assustado, mas como o dinheiro voltou? A gente precisa tanto. Aí veio, depois em 2015, um edital, que foi o primeiro edital de startups, com R$800 mil no total. E aí a gente faz um recorte no tempo, né? E parte para hoje, para agora. Nós acabamos de presenciar o lançamento do Marantec, da FAPEMA, o edital número 19, já está no ar, inclusive, com recurso do Tesouro Estadual, no valor de R$7 milhões. Então eu vejo um futuro promissor quando a gente faz esse retrato, né? Olha um pouquinho para trás, para o retrovisor, de onde a gente veio e onde a gente está avançando. Então não são se a gente for olhar para o retrato do Nordeste, do Norte, não são todos os estados que fazem esse tipo de iniciativa, de investimento. Então acho que a gente vive um momento muito bom e aí cabe a quem está do outro lado, os empreendedores, acreditarem primeiro, né? Submeterem suas propostas, porque a gente encontra muito também, acho que a Andrea vive muito isso, que é do empreendedor resistente por desconfiar, né? Dizer, mas como assim? O governo vai me dar dinheiro? Porque são recursos não reembolsáveis, né? E aí, essa é uma parcela dos nossos tributos, dos tributos de todos nós, né? Então, que o governo ele devolve para a sociedade para o desenvolvimento de negócios de base tecnológica e inovadora. Então, eu acho que a junção de forças da academia, né, da escola, das universidades, do ecossistema de inovação, das comunidades, é fundamental nesse momento de divulgação. E dizer, vamos acreditar, vamos submeter as propostas, porque aí também tem um detalhe que eu acho que esqueci de falar na primeira fala, que é, se a gente não tem demanda, nós não teremos novos editais. Então, isso é importantíssimo. A gente vive isso hoje na prática, na SECT, por exemplo, no Trilhas. Como a gente tem demanda, a gente pode bater na porta do governador e dizer, olha, vamos investir mais, porque aqui a gente tem muita gente querendo. Então, se a gente não tiver uma quantidade, não só quantidade, mas qualidade nas propostas, a gente não vai conseguir evoluir. Excelente. E agora, Patrick, para finalizar, tu já olhou todos os dados do mapeamento, Patrick, que vai sair. Quando tu olha para o mapeamento, o que tu vê para o futuro da inovação no estado? Bom, já foi falado um pouco de cada instituição. Converso muito com o que ele falou, mas acredito também que a gente está começando a colher, né? Que a gente vem plantando nesses anos, né? Que outras pessoas também já plantaram, né? Os dinossauros aí da inovação. A Andrea estava bem no começo também. Eduardo, participou do primeiro Tecnova? Não. Não, né? Primeiro edital de startup. 2015, então assim, eu nem sabia o que era, então. Inclusive comecei a conhecer mais sobre inovação com isso. Não sou novo ainda, mas eu acredito que a gente está colhendo que vem plantado há muito tempo. Então, por exemplo, quando a gente conseguiu o recurso para o parque tecnológico, eu vejo que a gente está colhendo, que a gente está plantando, e que o parque ele vai ter esse recurso especial, que a gente vai conseguir, de alguma forma, ali movimentar, né? Porque no final, eu acho que o papel do Estado é esse, né? Começar ali, que as empresas vêm, se alocam. Então, a gente foi lá no Caldeira, né? Uma estrutura enorme. Esse é o sonho da gente, né? A gente tem que O grande sonho. E eu acho que é isso, o papel do Estado é de plantar essa semente, de começar esse recurso inicial, desses editais que a gente está vendo. E a gente está realmente plantando, colhendo o que a gente já vem plantando há muito tempo. Vejo muito nesse sentido também otimista. Excelente. Pessoal, a gente está finalizando por aqui. A conversa foi extremamente inspiradora.
Você que acompanhou o episódio, gostou do que o pessoal falou aqui, continue acompanhando os próximos episódios. Tem podcast aí até o final da SNCT. E também vocês podem conversar com a gente mais através do mapeamento, tá bom? O mapeamento do ecossistema de inovação já está disponível no site da Secretaria. Você pode acessar, explorar e descobrir quem que está fazendo a inovação acontecer dentro do nosso estado, tá bom? Quero agradecer os nossos convidados, como já falei lá no começo, meus queridos amigos, é um prazer sempre estar conversando com vocês. E também você que acompanha a gente ao vivo, continua acompanhando a programação da SNCT. Você que não veio ainda aqui visitar a SNCT, estamos aqui no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão até sexta-feira com o evento. Tem muita atividade rolando por aqui. Mas você que não está aqui na cidade, quer continuar acompanhando nosso podcast, tá bom? Queria agradecer o convite do Eixo Ecossistemas do Inova Maranhão para fazer o host aqui nesse episódio do Papo Tech. Também a nossa parceria com a Marandu para a realização do podcast, tá bom, pessoal? Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.